Fogo e escuridão. As Irmandades da Morte. Inir Gormin. Irmão, eu ainda te chamo de irmão, pois compartilhamos nossos laços de sangue, testados, mas não quebrados pelo ódio. Mesmo se eu for assassinado, o que parece inevitável agora, saiba disso, irmão. Você e eu não somos inocentes, então nossas bênçãos de inimizade mútua não são tragédia, mas horror. Este estado de guerra silenciosa e sombria, de venenos secretos e homens adormecidos estrangulados em suas camas, da flecha repentina e da adaga astuta, não tem fim que eu possa ver. Nenhuma possibilidade de paz. Eu vejo as sombras na sala se moverem, embora a chama da minha vela esteja firme. Eu conheço os sinais de que Esta nota foi encontrada onde caiu sob o assoalho de uma casa abandonada na vila nórdica de Jalenhenhen no 358º ano da Segunda Era. Dizia-se que um sapateiro tranquilo vivia na casa, sussurrado por alguns como membro da temida Morag Tong, a guilda de assassinos proibida em Tamriel 34 anos antes. A casa em si estava perfeitamente em ordem, como se o sapateiro tivesse simplesmente desaparecido. Havia uma única gota de sangue na nota. A Dark Brotherhood fez uma visita. Esta nota e outras como ela são raras. Tanto a Morag Tong quanto sua odiada criança, a Dark Brotherhood, são escrupulosas em não deixar nenhuma evidência para trás. Seus membros sabem que divulgar segredos de suas ordens é uma infração letal. Isso obviamente torna o trabalho do historiador que busca rastrear suas histórias muito difícil. Os Morag Tong, de acordo com a maioria dos estudiosos, foram uma faceta da cultura de Morrowind quase desde o seu início. Afinal, a história de Resdain, o antigo nome de Morrowind, é repleta de assassinatos, sacrifícios de sangue e fanatismo religioso, marcas registradas da Ordem. É comumente dito que os Morag Tong então como agora assassinaram para a glória do príncipe da Edra Mephala, mas suposições comuns raramente são completamente precisas. É minha afirmação que a forma mais antiga dos Tong adicionalmente adorava uma divindade ainda mais antiga e malévola do que Mephala. Por mais aterrorizante que seja o príncipe do Oblivion, eles tinham e têm reverência por um mal muito maior. Mandados de assassinato da Primeira Era oferecem raros vislumbres da filosofia mais antiga de Morag Tong. Eles são tão factuais quanto os mandados atuais, mas muitos contêm trechos de poesia que deixaram nossos estudiosos perplexos por centenas de anos. Sibilos sibilantes e balbuciantes, doce balanço do éter, beijo rançoso do pecado passageiro e outras inserções estranhas, quase insanas, nos mandados eram códigos para o nome da pessoa a ser assassinada, sua localização e o momento em que a morte viria. Eles também eram referências diretas ao espírito divino chamado Sitis. Evidências da perícia dos Morag Tong em assassinatos parecem pouco necessárias. Os poucos casos de alguém escapando de uma tentativa de assassinato por eles são sempre notáveis e raros, provando que eles eram e são assassinos pacientes e capazes que usam bem suas ferramentas. Um fragmento de uma carta encontrada entre os efeitos de um armeiro conhecido foi selado em nossos cofres por algum tempo. Provavelmente foi escrito por um assassino Tong desconhecido encomendando armas para sua ordem, e oferece alguma iluminação sobre o que eles procuravam em suas lâminas, assim como a menção de Volnoura, a ilha para onde os Tong enviaram seus agentes em aposentadoria. Eu o parabenizo por sua arte, e pelo equilíbrio e peso de suas adagas. A lâmina da faca é fina como um sussurro, elegantemente trabalhada, mas impraticável. Ela deve ter um fio mais ousado, pois as artérias, quando cortadas, têm uma tendência a se autovedar, prevenindo a perda adequada de sangue. Sairei de Volnoura em 2 semanas para inspecionar suas novas ferramentas, esperando que sejam mais satisfatórias. Os Morag Tong se espalharam silenciosamente por Tamriel nos primeiros anos da Segunda Era, adorando Mephala e Sitis com sangue, como sempre fizeram. Quando os Morag Tong assassinaram o imperador Reman no ano 2920 da Primeira Era, e seu sucessor, potentado Versidai Shai no ano 324 da Segunda Era, os assassinos que estavam nas sombras por tanto tempo foram repentinamente lançados à luz. Eles se tornaram descarados, bêbados com o assassinato, literalmente pintando as palavras Morag Tong na parede com o sangue do potentado. A Morag Tong foi instantaneamente e unanimemente proibida em todos os cantos de Tamriel, com exceção de sua província natal de Morrowind. Lá, eles continuaram a operar com as bênçãos das casas, aparentemente cortando todo o contato com seus irmãos satélites a oeste. Lá, eles continuam sua existência quase legal, aceitando mandados negros e assassinando impunemente.
A maioria dos estudiosos acredita que o nascimento da Dark Brotherhood, a ordem secular de assassinos que matam por lucro, foi resultado de um cisma religioso na Morag Tong. Dado o segredo de ambos os cultos, é difícil definir a natureza exata disso, mas certas suposições lógicas podem ser feitas. Para existir, os Morag Tong devem ter apelado ao poder mais alto em Morrowind, que naquela época, a Segunda Era, só poderia ter sido o Tribunal de Almalexia, Sota Sil e Vivec. Mephala, a quem os Tong adoravam com Sitis, era dito ter sido a antecipação de Vivec. Não é lógico supor que, em troca da tolerância de sua existência contínua, os Tong teriam cessado sua adoração a Mephala em troca da adoração a Vivec? A Morag Tong continua, como sabemos, a adorar Sitis. A Dark Brotherhood não é considerada uma ordem religiosa pela maioria, meramente uma organização secular, oferecendo assassinato por ouro. Eu vi, no entanto, prova positiva na forma de mandados para Brotherhood de que Sitis ainda é reverenciado acima de tudo. Então, onde, pergunta o leitor, está a causa do cisma? Como uma guerra silenciosa pode ter começado, quando ambos os grupos são tão próximos? Ambas as guildas de assassinos, afinal, adoram Sitis. E ainda assim, uma figura emerge da história que deve fazer aqueles com essa suposição hesitarem. A Mãe da Noite. Quem é a Mãe da Noite? De onde ela veio? Quais são suas funções? Ninguém sabe. Karlov Aktovnai, em seu livro histórico geralmente bem pesquisado 2920, O Último Ano da Primeira Era, tenta torná-la líder dos Morag Tong. Mas ela nunca é historicamente associada aos Tong, apenas a Dark Brotherhood. A Mãe da Noite, meu caro amigo, é Mephala. A Dark Brotherhood do Oeste, livre das ordens do tribunal, continua a adorar Mephala. Eles podem não chamá-la pelo nome, mas a Daedra do assassinato, sexo e segredos ainda é sua líder. E eles não perdoaram, e ainda não perdoam, até hoje, seus irmãos por deixá-la de lado. O sapateiro que encontrou seu fim na Segunda Era, que não viu fim na guerra entre a Irmandade e os Tong, estava certo. Nas sombras do Império, os Irmãos da Morte permanecem presos em combate, e provavelmente permanecerão assim para sempre.